O ministro Luiz Roberto Barroso do STF destacou que o Brasil precisa superar o histórico de corrupção enraizado em todas as esferas de governo. Acompanhe. O Brasil viveu historicamente, não num governo, historicamente, um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. E não há segurança jurídica num quadro de corrupção sistêmica e institucionalizada. O modo como se fazia política e se fazia negócios no Brasil era mais ou menos assim. O agente político relevante nomeava o dirigente da empresa estatal ou do ministério com metas de arrecadação. O dirigente da empresa estatal fraudava a licitação para ter um contratado parceiro daquele projeto. E o vencedor da licitação superfaturava o contrato para gerar o excesso de dinheiro que depois ia ser redistribuído de acordo com o que havia sido pactuado. Portanto, um quadro de corrupção estrutural institucionalizada é um quadro dramático para qualquer país. Não estou falando de uma operação, nem estou falando de um caso concreto, nem estou falando... Nada que é errado tem o meu apoio. Mas gostaria de dizer que nós precisamos enfrentar a naturalização das coisas erradas que havia ocorrido no Brasil. E isso é muito importante de se fazer. Não se chega à OCDE ou ao mundo desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que nós praticávamos no Brasil. E se nós não formos capazes de revisitar isso, nós vamos ficar andando em círculos em torno das mesmas questões há 500 anos. Barroso ainda negou que o STF seja ativista. Vamos ouvir. O Supremo tem um protagonismo que decorre do arranjo institucional brasileiro e existe no Brasil uma ampla judicialização e mínimo ativismo judicial. Por que o Supremo tem protagonismo e há uma ampla judicialização no Brasil? Porque nós temos uma Constituição abrangente que cuida de quase todos os temas. E, portanto, muitas questões que em outras partes do mundo são deixadas para a política ou para a legislação ordinária, no Brasil são objeto de normas constitucionais. Trazer uma matéria para a Constituição é tirá-la da política e, de certa forma, jogá-la no judiciário. Em segundo lugar, existe uma grande quantidade de ações diretas no Brasil que permite-se chegar imediatamente ao Supremo Tribunal Federal para discutir essas questões. Existe uma grande quantidade de órgãos e entidades que têm legitimidade para propor estas ações perante o Supremo. De modo que quase tudo no Brasil chega ao Supremo. É preciso que um tema seja muito chinfrim para ele não chegar ao Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes não dá a primeira palavra, dá a última, não dá a última palavra, dá a primeira palavra. Em quarto lugar, o Supremo tem uma competência criminal imensa que exerce mal e que nenhum tribunal superior do mundo tem. E, portanto, tudo que é criminal envolve grande visibilidade e grande exposição midiática. E, por fim, tem a TV Justiça. Nós trabalhamos na frente da televisão. O único emprego que você diz em casa que vai trabalhar, e a sua mulher pode conferir se você foi mesmo trabalhar. E, portanto, essa é uma exposição e as pessoas nem distinguem se você está julgando, se você está dando entrevista ou se você está dando uma palestra. As pessoas dizem, não, você está aparecendo demais. Então, há uma circunstância que dá protagonismo ao Supremo. Então, há um excesso de judicialização, há um protagonismo, mas ativismo, o que é ativismo? Ativismo é a criação judicial do direito. Ou seja, você levar um princípio constitucional vago e abstrato para situações que não foram expressamente previstas pelo legislador. Isso é raríssimo de acontecer. Aconteceu em uniões homoafetivas, por exemplo, que tinha que resolver mesmo essa questão. Portanto, é uma lenda. As pessoas dizem que é ativismo judicial as decisões que não gostam. Então, por exemplo, o Supremo decidiu, e acho que fez muito bem, que os 3 níveis de poder, a União, os estados e os municípios, tinham competência para enfrentar a pandemia. As pessoas ficaram indignadas, as que não gostaram, dizendo que esse ativismo está lá na Constituição, com todas as letras. Matéria de saúde pública é competência da União, dos estados e dos municípios. Portanto, foi interpretação de norma literal da Constituição e não ativismo.